Olá, crianças! Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e preparados para mais uma aventura do aprendizado. Sou a professora Marilane Moraes e é muito bom ter vocês junto comigo para a nossa aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos continuar a aprofundar o nosso conhecimento sobre pontuação. Vamos recapitular o que vimos na aula anterior, então? Na aula passada, nós aprendemos um pouquinho mais sobre o ponto de exclamação. Além do que, também mostrei aqui para vocês várias pontuações. Lembram disso? Certo. E quando estávamos estudando sobre o ponto de exclamação, nós vimos que a mesma pontuação, ela pode dar diferentes efeitos na fala de um texto. Olha que interessante. E hoje nós vamos falar sobre uma outra pontuação, um outro sinal gráfico. E que sinal será esse? Olha só, trouxe aqui para vocês a imagem. E aí, quero saber de você aí de casa se você consegue lembrar qual é o nome dessa pontuação. Conseguiu? Vamos ver se você acertou. Chamamos esse sinalzinho gráfico aqui de ponto de interrogação. E para que ele é usado? O que significa, né? Qual o sentido que ele dá num texto? Vocês já pararam para se perguntar? Pois então, quando nós estamos usando o ponto de interrogação, ele é usado, né, para representar uma pergunta ou também para que nós venhamos a tirar alguma dúvida, certo? E nós vamos estudar sobre esse ponto hoje nos nossos textos. Então, quero te convidar agora para ir para o cartaz junto comigo e tente aí de casa acompanhar a leitura, certinho? Outra coisa que também quero te pedir, que você participe, que você interaja na aula de hoje. Então, tente responder, não tenha medo de errar. É para isso que nós estamos aqui hoje, para aprender juntos. Tudo bem? Então, vem comigo para o cartaz e vamos realizar a leitura do nosso primeiro texto da aula de hoje. Um fazendeiro, desses que falam pouco e pensam muito, estava a caminhar com sua vaca, quando se encontra com um moço da cidade, que lhe pergunta: por quanto o senhor vende sua vaca? Quero 1 milhão por ela, respondeu o fazendeiro. Por esse preço, compro uma motoca, disse o moço. Compra sim, mas só quero ver se o senhor tira leite da motoca. Olha só, quero chamar a atenção de vocês para a fala do moço. Olha só, observem aqui. Observem essa fala aqui, ó. Por quanto o senhor vende sua vaca? Vamos grifar, então, essa primeira fala que nós vamos observar do nosso texto. O que vocês conseguem perceber aqui no final dessa fala? O que vocês conseguem identificar aqui? Muito bem, nós conseguimos ali facilmente identificar a presença do ponto de interrogação, certo? Muito bem. E qual é o efeito, qual é o sentido que temos nessa frase? Será uma dúvida ou será uma pergunta que nós vemos claramente aqui? Vamos ler novamente essa frase juntos para ficar melhor de você compreender? Então vamos lá, retomando aqui ao nosso cartaz. Olha só. Por quanto o senhor vende sua vaca? Olha só, esse ponto de interrogação aqui, ele está se referindo a uma pergunta. Muito bem. Ele não sabe o preço e ele quer saber. Então, ele vai lá e faz uma pergunta ao fazendeiro. Ele não está tirando uma dúvida, ele está perguntando. Olha que interessante. Vamos agora partir para o nosso próximo texto? Vamos lá? Vocês estão tentando acompanhar esse texto aí de casa? Olha só, tente ler junto comigo. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos ao nosso próximo texto. O menino chega em casa no final do ano e diz: pai, tenho uma notícia para você. O que é? Pergunta o pai. Você não me prometeu uma bicicleta se eu passasse de ano? Sim, meu filho. Então, se deu bem, economizou um dinheirão. Olha só, turma, o que nós conseguimos perceber aqui nesse texto? Um diálogo, né? Há uma conversa entre um filho e um pai. E o que está acontecendo? Ele chega no final do ano da escola e aí ele chama o pai para uma conversa. Pai, vem cá, quero te falar uma coisa. O pai, muito preocupado, né, vai dar atenção ao seu filho, pergunta o quê? O que você tem para me contar? E ele pega e faz uma lembrança de algo que o pai lhe havia lhe prometido. Pai, o senhor lembra que o senhor me prometeu uma bicicleta se eu passasse de ano? E aí o pai prontamente lembra-se da promessa feita e diz: sim, me lembro.
E aí eu acho que o pai ficou esperançoso, né? Dizendo, então pode me dar, vamos às compras, vamos escolher o modelo da minha bicicleta. Mas a história não finaliza assim. O filho pega e diz para o pai que então ele se deu bem, porque ele vai economizar um dinheirão. Ou seja, o que aconteceu aqui nessa história? Nós conseguimos entender a partir dessa fala que o menino não passou de ano. Porque se ele só iria ganhar a bicicleta se tivesse passado de ano e não vai ganhar, né? O pai vai estar economizando, é porque ele, infelizmente, reprovou. Então, vamos lá. Vamos estudar sobre a pontuação que estamos vendo, que é o ponto de interrogação nesse texto. Eu quero chamar vocês agora para a fala do pai. Vamos ao nosso texto e vamos grifar a fala do pai e a fala do filho. Vamos lá, então, juntos. Olha só. A primeira fala que eu vou grifar é essa aqui. O que é? O pai está perguntando para ele. O que é? O que vocês estão percebendo aqui? Essa fala, ela se encerra com um ponto de interrogação, certo? E aqui nós conseguimos verificar, se analisarmos o efeito dessa frase, qual sentido ela tem? Ela é uma pergunta ou ela está expressando uma dúvida? E aí, o que vocês acham? Ela está expressando uma dúvida, ele está fazendo uma pergunta. Aqui ele está fazendo uma pergunta. O que é? Certo? Vamos então agora para outra fala. Vamos lá. Olhem aqui no texto junto comigo. Esta segunda fala é a fala do filho, tá bom? Você não me prometeu uma bicicleta se eu passasse de ano? Olha só. Conseguiram verificar aqui? Vamos ler novamente. Observem aqui, vejam e leiam também junto comigo. Vamos lá, eu vou ler devagar. Olha só. Você não me prometeu uma bicicleta se eu passasse de ano? E aí, turminha, o que nós conseguimos, qual o sentido, qual o efeito que nós conseguimos verificar aqui nessa segunda frase que nós acabamos de grifar? Quando o menino faz isso, o que ele está expressando aqui? Ele está afirmando algo que ele já sabia a resposta. Ele lembrava da promessa feita por seu pai e é por isso que ao final de sua fala existem vários pontos de interrogação. Vocês conseguiram perceber isso? Observem aqui, ó. Não existe somente um ponto de interrogação. Nós conseguimos ver aqui vários pontinhos. E por que esses vários pontos? Porque ele está fazendo menção, ele está mensurando algo na sua fala que ele já sabe a resposta. Ele faz uma retomada de algo que ele já tinha conhecimento, certo? Então, o que nós conseguimos perceber aqui? Nós temos duas frases fazendo a finalização delas com a mesma pontuação, o ponto de interrogação, porém, o sentido é diferente das duas. Uma expressa uma pergunta e o outro está atestando, afirmando algo que ele já sabia, certo? Vamos então aqui prosseguir. Tudo bem? Tudo bem até aqui mesmo? Estão conseguindo compreender? Então tá, então vamos prosseguir juntos. Olha só, agora eu retirei aqui do nosso texto exatamente essas duas frases que eu acabei de grifar. Ó. O que é a fala do pai? A fala do pai. E você não me prometeu uma bicicleta se eu passasse de ano? A fala do filho. E por que eu retirei essas duas frases? Para lembrar você novamente que, ainda que a pontuação seja a mesma, os sentidos no texto podem ser diferentes. E para isso eu quero te convidar agora a ler uma próxima frase, duas frases, para que você compreenda ainda melhor em um outro contexto. Já fizemos a utilização de dois textos e agora eu peguei duas frases isoladas, mas vocês vão conseguir compreender ainda mais esse sentido de diferença, ainda que a pontuação seja a mesma. Vamos lá juntos então. Vamos ler essas frases. Observem aqui comigo. João não foi à escola ontem. Essa é a primeira frase. A segunda frase. Ontem, João não foi à escola. Olha só, vocês conseguiram perceber aqui alguma diferença a partir dessa leitura? Sim ou não? Querem que eu leia de novo? Tudo bem, vou ler novamente. A primeira frase e depois a segunda, certinho? Vamos então novamente juntos. João não foi à escola ontem?
Segunda frase. Ontem, João não foi à escola. Vocês conseguem perceber aqui o que em comum entre essas duas frases? A pontuação. Parabéns. As duas frases, elas se encerram com um ponto de interrogação. Muito bem. Mas e o sentido? É o mesmo ou é diferente? E aí? Turma, o sentido aqui é diferente. Mas além de sabermos que é diferente, nós precisamos entender em quê? Na primeira frase, vem comigo, João não foi à escola ontem. Aqui eu estou fazendo uma pergunta direta, certo? Eu estou fazendo uma pergunta direta. Já na segunda frase, vem aqui no cartaz e vamos ler junto. Olha a segunda frase. Ontem, João não foi à escola. Aqui eu tenho uma expressão de dúvida. É como se eu estivesse ido à escola e estivesse pensando, será que ontem eu vi João na escola ou não? Na segunda frase, ainda que a pontuação seja a mesma, expressa uma dúvida. Conseguiram perceber aqui a diferença? A primeira é uma pergunta direta, já na segunda uma dúvida. E é isso, turminha. A nossa aula está chegando ao fim e eu quero que você tenha compreendido que você pode sim fazer o uso das pontuações e entender esse uso de maneira correta. Tudo bem? Eu espero vocês na nossa próxima aula com a mesma empolgação, participando junto comigo, certinho? E por isso, eu quero te lembrar que você pode e deve continuar estudando. Para isso, é só você acessar a nossa plataforma Eduque para essas e outras aulas. Tchau, tchau e até a nossa próxima aula!